Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje a gente vai falar sobre materiais no SketchUp. Então, como vocês conseguem criar, editar, os materiais ali dentro e usar uma biblioteca já disponível para vocês, beleza? Bom, então vamos lá, a gente vai aproveitar o modelo da última aula, sobre grupos e componentes, inclusive uma aula importantíssima. Se você não assistiu, pode dar um pulinho lá depois desse vídeo, tá? Mas vamos falar então de materiais. Os materiais ficam aqui na bandeja padrão, tá? Então aqui do ladinho a gente tem aqui materiais, ó. E caso não esteja aparecendo qualquer item na bandeja padrão que eu esteja falando para vocês, é só vir aqui em janela, bandeja padrão e vai habilitar isso daqui, materiais, tá? Então ele volta a aparecer ali. Para essa aula é importante estar materiais e ambientes habilitados, beleza? E caso você esteja trabalhando em MacBook, não existe a bandeja padrão, mas em janelas tem as opções para vocês habilitarem e deixarem mais ou menos parecido com isso aqui, tranquilo? Bom, mas vamos lá. O que é o material, e como que eu aplico esse material no meu modelo? Para não editar diretamente ali, eu vou fazer um retângulo e eu vou extrudar esse retângulo aqui de forma aleatória, sem uma medida específica. Então vocês vão notar que toda vez que eu crio uma coisa nova aqui no SketchUp, ele está com essa cor aqui, essa cor branca, que significa o quê? Que ele está com a front face aqui, com a face crua, vamos chamar assim, frontal de um material. Então ele não tem nada aplicado aqui, ele é só um branco mesmo, sem material nenhum, sem informação nenhuma, tá? Então eu tenho que passar para o SketchUp qual material eu coloco aqui. E como que eu faço isso? Eu tenho algumas formas de ativar o material. A mais comum é pelo baldinho de tinta aqui do nosso lado, ou a tecla B do teclado para ativar, tá? Então você clica, automaticamente ele aparece esse baldinho de tinta na sua tela. E aí o que você tem que fazer? Se você clicar, pode ser que não aconteça nada, porque a gente não tem nenhum material selecionado, tá? E para selecionar é bem simples. Aqui na aba de materiais, que eu falei para vocês abrirem aí na bandeja padrão, a gente tem vários materiais, ó. E se eu clicar neles, aí sim, quando eu clico, ele aplica o material que eu cliquei, ó. Então se eu clicar nesse, ele aplicou. Se eu clicar nesse, ele aplicou. E assim você consegue aplicar qualquer material no seu SketchUp de uma forma bem fácil e bem tranquila, Então, super tranquilo aplicar. Então, basicamente, baldinho de tinta, escolhe o material na tela aqui de materiais e aplica no seu modelo, beleza? Simples assim. Então, vocês já perceberam a importância dessa abinha de material, Vamos explorar ela de fato para entender como que funciona cada ícone aqui. Aqui a gente tem selecionar, no ladinho a gente tem editar, que a gente já vai falar sobre isso, e aqui a gente tem um conta-gotas, tá? Ele também é importante no nossa aba de materiais, quando a gente quiser escolher o material que já está na cena. Como assim, Gabriel? Vamos supor que a gente aplicou esse material aqui, ó. Mas a gente não sabe qual que é aquele material, não sei, e eu quero aplicar de novo eles nas outras laterais aqui. O conta-gotas ele serve para isso. Então, quando você ativar ali o baldinho de tinta, você consegue vir aqui, ó, em conta-gotas, clicar e pode ver que meu ícone mudou. Ele mudou para um conta-gotas mesmo. Então eu venho até meu material, clico e automaticamente ele já ativa, o mesmo material que está sendo usado nas outras faces para eu aplicar no resto. Tá? Então, conta-gotas ele serve para isso. E um atalhozinho do conta-gotas para vocês é o Alt. Então, por exemplo, se eu tiver habilitado aqui, o baldinho de tinta, aplicar e mudar o material, quando eu estou com o baldinho de tinta habilitado e segurar o Alt, vocês vão ver que muda o meu ícone, ó, sem o Alt segurado, com o Alt segurado. Então tem esse atalho também, que se você tiver com o Alt segurado, ele ativa o conta-gotas, não precisa vir até aqui no cantinho e clicar, embora também funcione, tá? Então entendida essa parte de aplicação e amostra, que é o conta-gotas, eu escolher a amostra, a gente pode ir de fato para os materiais aqui embaixo. É muito simples na prática também, não tem muito segredo, mas como é tão simples, eu posso passar o máximo de informação possíveis para vocês, tá? E se você não for inscrito, se inscreve aqui no canal, tem bastante vídeo do curso de iniciantes, vai ter bastante ainda coisa legal aí pela frente, beleza? Mas vamos lá. Aqui na aba de materiais, o que a gente tem?
adicionar um novo material, entrar numa biblioteca, ver os materiais que já estão aplicados no modelo e aqui uma lista de categorias de materiais para vocês colocarem. Tá? Então, que categorias são essas? Argamassa, então aqui a gente tem algumas opções para colocar ali, ó, de um material mais de acabamento mesmo ali, né, uma espécie de contrapiso ou algo do tipo, tá? Então pode ver que é uma representação mais crua, né? A próxima categoria, asfalto e concreto, então o nome já diz, né? São materiais referentes a asfalto e concreto. E se a gente for descendo, a gente tem azulejos, a gente tem estampas, a gente tem cores sólidas, caso eu queira aplicar uma cor específica no meu modelo. Então a gente tem bastante material, plástico, pedra, metal, terra, tijolo, e todos seguem essa lógica. Clicou, aplicou e posicionou. Tá? Então aqui já tem uma vasta biblioteca instalada junto com o seu SketchUp. Então explore ela, use ela, né, conforme vocês precisarem. Tá? Porém, tem uma outra biblioteca que a gente consegue acessar ainda maior, com mais detalhes também, que é essa segundinha aqui, ó, que é o 3D Warehouse, tá? O 3D Warehouse eu não falei no curso de iniciantes ainda, a gente vai falar dele na aula prática, mas é uma super biblioteca que eu consigo achar tanto os blocos 3Ds já prontos, quanto materiais já configurados, tá? E esse atalhozinho aqui é onde eu acesso o 3D Warehouse de materiais. Então se eu clicar aqui, ele abre o 3D Warehouse para mim, tá? Ele processa ali para mim esse 3D Warehouse e aqui já abre na aba de materiais que nem eu comentei, tá? E olha que legal, a gente tem aqui madeira, pisos, pedras, cores, ali a parte de plástico, telhado. Então a gente tem bastante coisa aqui no 3D Warehouse também, tá, gente? Vocês podem ver que é bem mais material do que já vem instalado. Então 20, 106 cores, 12 plásticos, 10 telhados, 8, então 122 patterns, então é bem mais do que já está ali no software instalado. Então vocês podem sim pegar isso daqui e usar, tá, a favor de vocês, caso vocês não achem aqui. Por exemplo, vamos dar uma olhadinha aqui em tijolo, né, que foi esse último que a gente acessou. Quando eu clico na aba de tijolo, ele me mostra vários e vários tipos de tijolo que não tem ali, né? Então eu posso escolher qual que eu quero baixar. E qual que é a lógica aqui? Você clica aqui em Downloads, ele processa seu download e traz isso para o software, né? Então pode ver que ele já ativou aqui e eu posso ativar então e posicionar esse material dentro do meu modelo de uma forma bem prática e bem tranquila, né? Então é basicamente isso que faz ali o 3D Warehouse. Só um adendo importante, caso de vocês não estejam mostrando esse lançamento do armazém 3D aqui do lado do material, ou não esteja conseguindo acessar essa aba do 3D Warehouse, ela é para assinaturas, né? Então se você está fazendo o teste do SketchUp ou você comprou uma licença do SketchUp, você tem acesso a essa aba, tá? E na última versão, no SketchUp 25, né? Isso aqui foi acrescentado aqui nessa abinha. Tá? Então, se você não tiver com esse carinha aqui, pode ser ou não ser a última versão, ou revisar ali a assinatura do software, beleza? Bom, mas agora a gente já sabe uma biblioteca adicional também para a gente trabalhar. Então, vamos para o próximo passo. Então, a gente já sabe ativar a ferramenta, buscar um material, desde a biblioteca local até no 3D Warehouse. Agora a gente pode ir de fato para uma criação, né, para um material do zero, tá? Mas antes de ir para um material do zero, é importante a gente entender a edição de material, já que a gente vai criar um do zero usando essas propriedades, né? E vindo aqui, a gente tem então duas abas, selecionar, e aqui do lado a gente tem editar, ó. E editar pode ver que é bem diferente, né? A gente não tem escolhas aqui para fazer, só ajustes mesmo. Por exemplo, a primeira aqui é referente à cor. Então se eu quiser mudar um pouquinho a cor desse material, ou trazer um pouquinho para o verde, se eu quiser trazer um pouquinho para o azul, eu posso mudar um pouquinho aqui. Lógico que quanto mais alteração eu faço aqui, mais fica meio deformado ali o meu material, mas em casos específicos essa cor, essa alteração de cor pode ser útil, tá? Pode ser útil sim. E aqui embaixo a gente tem algumas opções, tá? Como que?
Aqui a gente tem o caminho da imagem que a gente usou, a gente vai falar disso na parte de criação. E aqui o tamanho dela, tá? Gravem isso, o tamanho é super importante. Por quê? Vamos supor que esse tijolo tenha ficado muito pequeno. Eu posso aumentar aqui, por exemplo, para 1, e ele vai aumentar para mim, ó, para 2, e ele vai aumentar para mim. Tá? Eu posso aumentar proporcional, que nem está aqui, então aumento aumento horizontal, ele aumenta vertical, né, que são esses dois campos. Ou se isso aqui estiver desvinculados, eu posso colocar um tijolo mais horizontal, ó, e alterar totalmente a forma dele. Então bem legal, né? Então aqui horizontal e aqui vertical. Então a gente consegue editar livremente essa edição. E ainda, como um plus, né, aqui do SketchUp, a gente tem a parte de PBR, tá? Que são recursos, a gente tem vídeo mais específicos falando sobre PBR. Se vocês quiserem dar uma olhada, eu vou deixar aqui na descrição, tá? Para vocês se aprofundarem mais sobre o tema. Mas basicamente são materiais que dão comportamento físico para um material. São mapas, né, que a gente chama. E esses mapas vão ser ativos como? Né? Então lembra da aba de estilos que eu falei que é importante lá no primeiro vídeo para a gente habilitar? E se vocês não assistiram, né, vai ser aqui em barra de ferramentas, visualizar, barra de ferramentas, estilos, tá? Então ativa esse carinha aqui porque a gente vai usar ele agora, tá? Os estilos servem para quê? Para a gente definir a cara do visual do meu projeto. Então eu tenho aqui linha de arame, tenho aqui essa parte aqui que meio que deixa tudo meio apagado, né, que é o modo de linha oculta. Essa parte que ele mostra a cor predominante. Esse daqui que ele já começa a mostrar a textura. Esse aqui que é a face, só face invertida, né, face frontal e back face, que é aquela face crua que a gente cria, né? E a última, que é material fotorrealista. E ó que legal. Automaticamente o SketchUp habilitou um fundo para mim, né? Vocês perceberam ali. E esse fundo interage com o meu material de alguma forma, tá? E essa forma que ele interage com o meu material é justamente comandada por esses materiaizinhos aqui. Então vamos entender um pouquinho mais na prática, né? Rugosidade. Se eu diminuir a rugosidade, meu material vai se comportar de uma forma. Olha aqui os veios mudando um pouquinho, ó. Se eu aumentar o normal, ele vai ganhar relevo, ó. Então ele vai ficar um tijolo bem mais rugoso, né? Um tijolo bem mais específico ali para se trabalhar, um aspecto super legal para esse tijolo, inclusive, tá bem realista, né? Ambient Occlusion é justamente as sombras de contato. Então, se eu quiser um encontro mais marcado ou menos marcado, eu coloco aqui. Mas essa parte de especificar cada mapinha eu não vou entrar muito no mérito, porque tem lá no vídeo de materiais PBR, isso daqui é um pouquinho mais avançado, mas eu quis mostrar para vocês saberem editar, tá? Então se vocês já pegarem um com PBR já habilitado, que são os casos do SketchUp aqui, vocês conseguem diminuir a rugosidade ou aumentar a rugosidade, o normal, que é esse relevo, esse aspecto 3D, vamos chamar assim, que dá no material, você consegue editar. E o Ambient Occlusion também você consegue definir a sombra de contato de uma maneira bem legal. E olha que bacana que ficou esse tijolo, que realista, de uma forma super prática, e já aqui no curso de iniciantes, né? Bom, a gente pode editar o ambiente. O ambiente a gente consegue vir aqui e é justamente essa área de fundo aqui que ele pôs, tá? Então se eu não quiser essa área de fundo, eu consigo criar. Não vou entrar muito em ambientes também, mas só para mostrar, se assemelha muito ao material. O que você clicar aqui vai ser o fundo que ele vai pôr no seu SketchUp, ó, tá? Então com esse fundo você consegue vir aqui em editar e colocar aqui o ângulo de rotação. Tá? Então se eu quiser rotacionar aqui, ó, para dar um aspecto bem legal para o meu material, eu coloco a exposição que ele vai ter. Então se eu quiser um ambiente mais claro, e as reflexões, se eu quiser uma reflexão mais influente no meu material ou não, tá? Basicamente essas configurações aqui para os ambientes, bem legal, né? Então olha o realismo que a gente já consegue com esse tipo de material. E como que eu retiro o ambiente, né? Só para contextualizar, caso vocês cliquem ali e por um acaso ele entre nesse ambiente e você não quer mais ele. Muitas vezes quando você volta para os outros estilos, o ambiente ele se mantém, né? Para tirar, você vai vir aqui nessa casinha, tá? Que são os ambientes do modelo, e vai clicar nesse primeiro, ele vai tirar o ambiente ali da sua cena, tá? Então, contextualizado o ambiente, né?
Então escolhe qual que você quer e edita o posicionamento. E isso impacta diretamente nos materiais, por isso que eu trouxe ele aqui no curso Iniciantes, tá? Bom, então agora vocês já sabem até editar o material ali, hein? Você consegue trocar a cor, consegue alterar o tamanho, que é o mais importante nesse momento, gente. Testar essa parte aqui de tamanho, de largura e altura. E aqui também ainda configurar um aspecto realista para o seu material. Bom, vamos criar um do zero. Acho que a única coisa que falta aqui é uma coisa bem fácil de fazer também, mas é super importante, que é o que? Material, tá? Como que você cria. E para a criação, eu vou passar algumas dicas aqui de sites para vocês, tá? Eu vou deixar o link direto aqui para vocês acessarem, mas o primeiro, e acho que é o site que eu mais baixo textura, na verdade, é esse daqui, que é o Ambiente CG. Tá? O Ambiente CG tem muito material já pronto com altíssima qualidade para vocês acharem ali, e é bem tranquilo. Vocês vêm aqui em todos os assets, né, para ele te mostrar tudo, e você consegue aqui achar as categorias. Então, se quer de tijolo, se quer de revestimento externo, se quer de madeira, enfim, você consegue achar esses itens aqui e baixar, tá? Vamos supor que a gente quer um piso de madeira, vamos supor, para a gente colocar lá. Eu posso baixar a qualidade que eu quiser, não precisa baixar 8K, tá, gente? Pode ser que só pese o seu modelo, 1K tá ótimo. Essas texturas do SketchUp que eu mostrei aqui são em 1K, se vocês quiserem um pouquinho mais para renderizar, 2K no máximo, tá? Mas eu vou baixar em 1K mesmo aqui. Então ele vai baixar, você consegue vir aqui e extrair, né, esse material, e vocês vão ver, não precisa se atentar nisso agora, né, que ele vai baixar vários carinhas aqui. Esses carinhas são aqueles mapas de PBR que eu comentei, que deixa o material realista, tá? Mas eu vou colocar só o color, que é o que interessa nesse momento. Tudo que tiver color é porque é a cor crua desse material, ó, é o que a gente vai usar, tá? Então a gente vai vir aqui no SketchUp, selecionar, adicionar, e a gente vai usar aqui aquele material, então, color. Então é justamente aqui que a gente coloca, ó, usar material como textura. A gente habilita isso, né? Então vai vir desabilitado, você habilita e coloca color para ele associar esse material, beleza? Então marcou, ele vai abrir a sua aba ali, né, de editor de imagens, de selecionador, na verdade passa lá do Google, e você marca isso. Se você quiser adicionar os outros materiais, você pode, né? Então, igual tem no vídeo de PBR, mas eu não vou entrar muito nesse detalhe. Basicamente, é só clicar, ativar e escolher o referente a ele, tá? Bom, vou dar um OK então e aplicar. E agora eu vou aproveitar para passar outro aspecto que eu quero comentar com vocês. Lembra que a gente criou vários grupos e componentes? Então, isso daqui a gente tem grupo, componente, né? A gente tem vários itens aqui. E vocês perceberam que a gente aplicou aqui em cada face, né? O nosso material, ó. Então a gente tem que aplicar em todas as faces. Quando eu tenho um grupo criado, eu posso só clicar e aí todo o grupo já vai receber esse meu material. Se eu não quiser esse comportamento, eu tenho que entrar no grupo até a face final e aplicar. Tá? Então tem esse detalhezinho, em grupos e em componentes, tá? Eu tenho que entrar no grupo até o final para validar, né? Então ele posicionou ali o nosso item, nosso material, só que ele está bem pequenininho. Então o que a gente faz? Vem aqui em editar e aumenta o tamanho dele. Vou colocar aqui 1 metro, por exemplo, ó, e já ficou bem legal, bem posicionado e bem especificado ali esse item, né? Então, maravilha. Colocamos ali um material. Vamos preencher aqui com o resto do modelo, mas antes eu vou dar uma super dica aqui para vocês, tá? Lembra que a gente não criou os materiais PBR, eu não criei aquele monte de mapa? O SketchUp na versão 25 também tem uma IA que faz isso para mim, tá? Vai funcionar em todos os casos? Provavelmente não, é uma IA, né? Então ela pode cometer erros. Mas em testes assim práticos do uso, eu testei e tá super boa, tá? Então clica aqui nesse carinha, o SketchUp vai processar esse material que você criou e vai tirar as repetições, otimizar o material e criar o material PBR,
tá? Nesse caso, por exemplo, funcionou super, ó, minha textura se manteve e olha o reflexo que a gente tem nele agora, gente. Então eu não criei nada, não posicionei nenhum mapa e ele já criou para mim usando IA todo o meu mapa procedural. E o mais legal, né? Agora eu posso vir em editar e editar isso. Então, quanto de rugosidade eu tenho? Ah, eu tenho mais rugosidade, é um piso de madeira, não é tão brilhoso não. Ah, quanto de normal? Ah, eu tenho mais normal, menos normal. Olha a interação que eu estou ganhando na madeira ali, ó. O ambient occlusion, eu tenho mais ambient occlusion. Então a gente já deixou uma madeira mais rústica, no aspecto bem interessante, bem realista. Posso até diminuir um pouco a rugosidade e deixar um pouco mais realista, ó. E a gente está deixando isso realista no próprio SketchUp, usando a IA aqui do software, sem me preocupar em nem saber o que é um mapa de PBR. Então isso é fantástico, né? Mas vamos aplicar algumas outras coisas aqui então. Bom, só para contextualizar e finalizar aqui a questão de componente, né? Pode ver que a gente aplicou nessa face aqui um material específico e as outras estão sem, tá? Agora, por exemplo, se eu vim aqui em concreto e aplicar um material de concreto no grupo, ele só aplica, gente, nas que não tem material, tá? Então ele respeita a hierarquia, então isso é importante aí para vocês. Se vocês quiserem só na parte da frente o material, vocês podem entrar no grupo e aplicar só naquela face. Se não, só dá um clique e ele cria em tudo, tá? E onde isso é prático? Bom, na maioria das vezes, tá? Vamos supor que a gente queira uma madeira nesse nosso ripado. Você pode vir aqui, escolher a madeira, pode até selecionar ali o ripado, né? Selecionar a madeira que você quer aplicar e clicar, ó, ele aplica para você, tá? Na parede ali de trás eu vou querer um material de uma cor sólida, então vai lá em cores sólida, escolhe, né, o material que vocês querem, que cor que vocês querem para o seu material. Eu vou escolher pode ser um cinzinha mesmo, vou colocar um cinza um pouco mais claro que isso, né? Talvez esse daqui, acho que tá bom, ó. E a gente consegue aplicar. Eu vou posicionar algumas cores mais chamativas nesses carinhas também. Esse grupo vai receber essa cor e esse grupo vai receber essa cor. Então pensa quanto tempo a gente demoraria, né, para criar todos esses ícones aqui dentro do nosso modelo, tudo isso de cor dentro do nosso modelo, né? Aqui a gente só foi clicando, posicionando. Então essa é a importância de saber dessa hierarquia, né, de face e grupo. Normalmente você aplica no grupo, mas em casos específicos, que nem aqui da nossa laje, a gente aplicou na face, tá? E outro caso específico é aqui o de quadro, né? Então o de quadro é bem específico mesmo, e a gente vai aprender agora a como criar o material desse cara, que vai servir para quadro, TVs e assim por diante. Então vamos lá. Vou pesquisar aqui quadro, textura. Bom, e aqui em imagens eu achei esse, tá? Eu vou tirar um print só dessa área aqui, não vou nem baixar a imagem mesmo. Então eu tirei um print, vou salvar no meu computador, aqui no disquetezinho, como quadro. Beleza. E eu vou vir aqui então no SketchUp, no maisinho, né, que nem a gente viu, usar material de textura e selecionar a nossa textura quadro, tá? Nesse momento eu vou deixar tudo assim, vou dar um OK e eu vou entrar no nosso componente de quadro. Aqui a gente está no grupo, ó, entrei no componente, eu vou aplicar essa textura de quadro aqui para aplicar em todas, né, que nem a gente tinha feito em componentes, tá? Então essa é uma coisa importante também. Mas vocês vão ver que essa nossa textura, ela tá muito pequenininha, cara. Esse quadro aqui tá bem pequeno. A gente tem que deixar então exatamente com a distância que a gente tem nesse quadro, que é o que? Exatamente ali 0.7, né, aproximadamente, e aqui para cima 1.01, tá? E aonde que a gente faz isso? Em editar, né? Editar tamanho. E é um tamanho desvinculado, né? Porque a largura vai ser 0,7 e a altura 1.01 ali, e voilá, né? Você pode até depois, se você quiser, clicar em aplicar e posicionar essa textura, tá? Como você posiciona? Quando você estiver dentro da última face mesmo, você clica com o botão direito, textura e posição. Ele vai abrir essa janela, é meio estranha mesmo, tá? Essa janela aqui, mas você consegue clicar, ó, e arrastar aonde der origem aqui para você,
e aí você consegue ter precisão no posicionamento da sua textura. Isso daqui, gente, já é uma configuração um pouco mais avançada realmente, mas que é legal trazer no curso de iniciantes para vocês já se aperfeiçoarem, né, nessa parte, já saberem posicionar aí onde vocês quiserem, independente do que queira. E agora vamos aplicar essa madeira nos quadros. Vou pegar com a amostra, lembra do Alt, e vou aplicar no resto do grupo para ele associar material aonde ainda não tem. E voilá, a gente assim tem uma aula bem completa de materiais, bem completa mesmo. A gente viu o que? Só para recapitular tudo, né? Que ficou até aqui longa essa aula aqui. Basicamente a gente tem aqui os materiais padrões do SketchUp que eu posso usar. Tenho o 3D Warehouse, que é uma biblioteca de materiais especificadas, né? Na versão 25 a gente tem também umas materiais realistas, que são esses materiais que interagem, vamos dizer assim, com ambientes, né? E eu posso habilitar os ambientes aqui embaixo de uma forma bem prática também, escolhendo ali os ambientes, né? Qual que eu quero e ajustando ali a posição. Posso editar esses materiais, a principal edição aqui é o tamanho, mas tem também os materiais PBR, que caso eu não tenha a informação sobre, eu posso clicar nessa IAzinha aqui e ele gera para mim automaticamente, né, os materiais PBR. Então isso daqui é legal também. E eu posso criar novos materiais usando textura, que é só clicar aqui, usar material como textura, nomear e escolher o que você quer aqui para trabalhar e aplicar onde você quer, né? E de brinde ainda, a gente definiu aqui, né, quando estiver na última aba, botão direito, textura e posição, como posicionar uma imagem melhor dentro de uma face, beleza? Então é isso. Vale lembrar que se você não estiver vendo alguma das opções aqui que a gente conversou, né? Se não estiver aparecendo aí alguma das opções, gente, pode ser porque eu esteja na versão 25, né? E na versão 25 foi lançada ali ambientes, foi lançada essa parte de materiais PBR, foi lançada essa IA. Então essa parte visual teve bastante alteração. Mas a lógica de criação, edição e posicionamento vale para todas as versões, tá? Apenas essa parte mesmo de realismo e material PBR, que é só na versão 25. Bom, então, por esse vídeo é isso. Muito obrigado para quem assistiu, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo e compartilhar, e até uma próxima.